Acho que a gente não fala o suficiente sobre as coisas que a gente desaprende ao longo da vida. A gente desaprende a brincar depois que aprende a ser adulto, desaprende o tédio quando aprende a mexer no celular e desaprende a prestar atenção quando aprende a rotina. Nas férias de julho, eu fui com os meus filhos para casa da minha mãe, na minha cidade natal, que é uma ilha no litoral norte catarinense, e eu odiava morar lá quando eu era mais nova. Mas é porque eu não via um futuro para mim. Eu sempre gostei da cidade, eu sempre amei estar cercada pelo mar. Só que eu acho que pela primeira vez eu reconheci e me emocionei com a beleza da cidade. E foi nesse momento que eu percebi que o piloto automático tinha tirado de mim a capacidade de perceber as coisas ao redor com atenção e intenção. Quando eu virei escritora, eu precisei aprender a vender os meus próprios livros. Eu estudei muito sobre marketing, eu passei muito tempo aprendendo sobre a metodologia para reter a atenção, para segurar as pessoas nos primeiros não sei quantos segundos, como fazer o storytelling para, a pessoa ficar no conteúdo até o final. E eu não tô querendo dizer que tudo isso tá errado, né? Até porque quando a gente fala de marketing, a gente tá falando de propaganda e ninguém gosta de propaganda. Então é claro que precisa ter uma metodologia por trás para conseguir convencer as pessoas a consumirem uma coisa que elas não gostam, para no final elas talvez comprarem um produto que provavelmente elas nem precisam. Mas o problema é que quando você passa tempo demais aprendendo essa metodologia, você desaprende a prestar atenção naquilo que você realmente gosta. E você esquece como é prestar atenção de um jeito orgânico, principalmente quando a gente passa todos os dias, o dia inteiro, nas redes sociais, sendo bombardeado de propagandas por todos os lados. A gente tem essa ilusão de que no celular o algoritmo lê os nossos interesses a partir do nosso comportamento. E sim, ele faz isso, mas como que você vai confiar num comportamento que está no piloto automático? Que não vem exatamente de um lugar genuíno de interesse, e às vezes é só curiosidade, ou às vezes você só vê um vídeo até o final porque ele apareceu no seu feed e foi bem roteirizado para te prender até o final. Nem sempre é um vídeo que você escolheu assistir, que você pesquisou, você foi atrás, você clicou com a intenção de ver aquilo porque aquilo era exatamente o que você queria ver naquele momento. A gente desaprendeu a definir os nossos interesses por conta própria quando o algoritmo aprendeu a definir o que ele ia entregar pra gente. E sim, às vezes também vai acontecer de você pesquisar e depois o algoritmo só te mostrar aquilo da sua pesquisa. Então eu não tô querendo dizer que ele podou a gente completamente. Mas aí você vai me dizer que isso é atenção plena? Que você aprecia tanto as coisas que ele te empurra aleatoriamente, quanto as coisas que você busca com intenção? Fala sério, quando foi a última vez que você olhou para uma coisa e enxergou aquilo de verdade? Vou falar uma coisa, quando os meus filhos eram bebês, eu lembro que eu ficava deslumbrada de perceber eles literalmente descobrindo o mundo pela primeira vez. Hoje, o que pra gente já faz parte do cenário passa batido, o nosso cérebro mal registra. Mas já foi um dia uma coisa que eu nunca tinha visto antes e que me causou profunda curiosidade e interesse só de ver pela primeira vez. Eu desaprendi a ver as coisas pela primeira vez, principalmente carregando esse sentimento de deslumbre. E eu tô reaprendendo a prestar mais atenção nas coisas. O que tá me ajudando nesse processo é tirar mais fotos com a câmera ao invés do celular, porque eu acho que o celular já é algo de uso tão cotidiano e a gente já tá tão acostumado com a memória quase infinita, né, por causa da nuvem e o fácil acesso, que tudo isso acaba tirando um pouco do peso que é prestar atenção e tirar uma foto. Hoje em dia os celulares têm inteligência artificial integrada na câmera, melhora a foto em segundos, assim que você tira. Então, quando eu falo de tirar a foto, é praticar o olhar atento mesmo, é descobrir o melhor enquadramento, é deixar a câmera no modo 100% manual e mexer nas configurações dela para que aquele mecanismo consiga simular exatamente o que eu tô vendo. E não só no sentido de registro de imagem, mas como uma expressão, como perspectiva, como algo que todo mundo olha, mas que você mostra de um jeito que as pessoas redescobrem aquilo por outro ângulo. Eu também estou tentando usar mais as mãos. Para alguém que trabalha no digital o tempo todo, eu não consigo medir a minha produção porque ela é imaterial. Eu não posso tocar nela, organizar ela, sentir o peso dela, ver ela se acumulando no fim do dia. Literalmente existe um vidro separando criador e criação. E isso me incomoda muito, já tem bastante tempo. Então eu tô aos poucos voltando a desenhar no papel, pintar com aquarela, porque tudo isso é difícil.
E ser difícil exige que você preste mais atenção. Principalmente quando você está tão viciada em desenhar no tablet e usar atalhos para desfazer um traço errado ou excluir camadas inteiras para consertar uma sombra que não ficou exatamente como eu queria, é muito difícil. E essa limitação que o papel traz, querendo ou não, obriga a gente a prestar mais atenção para não desperdiçar recurso, para não desperdiçar o tempo fazendo tudo cegamente, porque não dá para desfazer com 2 toques na tela. Então, quanto mais atenção a gente presta, mais a gente aprende e menos a gente erra. Eu também estou tentando manter um diário. E, na verdade, não é bem um diário, eu chamo ele de Caderno do Fim do Mundo, onde eu cometo pequenos suicídios a cada página. Eu sei, é meio mórbido, principalmente falando assim, mas a minha cabeça é um lugar bem sinistro no momento, então escrever sobre todos os pensamentos ruins que ficam repetindo em looping também me ajuda a prestar atenção no que eu tô sentindo. E nem sempre eu escrevo literalmente suicídios, é só um jeito dramático de dizer que as coisas que estão escritas ali estão me matando por dentro. E eu fiz questão que ele fosse um caderno bem pequenininho para que um dia eu possa olhar para ele com todos esses problemas e situações ruins que eu escrevi e que parecem gigantescas agora. E aí eu posso olhar e enxergar tudo isso pequeno também, porque eu quero muito superar essa fase da minha vida. Enfim, só para dizer que nem sempre prestar atenção é sobre beleza ou sobre fazer coisas bonitas. Às vezes a gente precisa prestar atenção nas coisas feias também. E eu passei uns bons anos sem prestar atenção nos meus filhos, no meu marido, nas minhas amigas, em mim mesma. Mas a parte boa é que dá para reaprender a prestar atenção tudo de novo. Porque isso é um ato de presença, de intenção. Mas prestar atenção também é um ato de amor, porque a gente só consegue aprender, cuidar, apreciar, valorizar aquilo que a gente realmente vê. E eu espero que vocês todos estejam prestando bastante atenção. E se não estiverem, que não seja tarde demais para começar.